Hoje eu vou te contar como é lindo criar seus próprios jogos sozinhos, a tão sonhada jornada como desenvolvedor independente. Esse vídeo contém ironia e um programador deve ser consultado. Se você tá pensando em criar seus primeiros jogos ou tá só flertando com o mundo do desenvolvimento, chega mais que esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou te contar a história do 10 Days, né? 10 dias aí em português. Foi um projeto que eu tentei tocar ele sozinho, mas que deu muito ruim. E esse vídeo tem o objetivo de compartilhar com você os meus acertos e erros durante esses 5 meses de desenvolvimento. Eu separei esse vídeo em 4 fases aqui para compartilhar com vocês essas pílulas de conhecimento. A primeira fase é a idealização, que foi quando surgiu a ideia. Depois vem a pesquisa, que é como eu busquei as referências para fazer esse jogo. Depois vem a prototipação, que foi quando eu comecei a criar projetos menores para validar as ideias, para ver se estava tudo certinho. E depois a produção final, que foi aonde deu ruim e eu resolvi abandonar o projeto. Então vamos lá, vamos começar com a parte de idealização. No início eu fiz uma lista ali com alguns pontos importantes que o jogo deveria ter. Ele deveria ter um escopo pequeno, fácil de balancear, ser em 2D e em pixel art. Seria um jogo para portfólio, então eu não estava me preocupando muito com o retorno financeiro. Se ele pagasse o slot da Steam já estava ótimo para mim. Mas tinha um plus, porque eu queria fazer as artes do jogo. Eu sempre curti esse lado artístico ali, mas eu nunca tinha feito nada profissional, assim, nunca tinha feito nenhum projeto com as artes, então eu queria que esse projeto tivesse as minhas próprias artes. Eu acho que o meu primeiro acerto na idealização do projeto foi entender o que eu não sei. Então eu consegui fazer com essa visão geral ali do que basicamente o meu jogo deveria ter, eu entendi o que eu precisava e o que eu não conseguiria fazer. Por exemplo, a parte de música, eu não sei tocar nada, então eu ia precisar contratar alguém para fazer a música ou comprar uma música. É importante você ter essa reflexão quando você está fazendo um projeto para entender quais são as lacunas que estão vazias aqui na produção daquele projeto e como você vai resolver aquilo. Então, nesse caso, o caso da música, por exemplo, provavelmente eu iria contratar alguém para fazer ou eu ia comprar na internet mesmo alguma música pronta e fazer uma adaptação bem simples ali, porque eu não sei nada de música. No caso da arte, eu queria aprender. Então eu fui lá, já olhei alguns cursos, né, o que eu precisaria aprender, e isso foi bem legal, porque nesse processo ali, antes mesmo de começar o projeto, eu já sabia quais as dificuldades que eu iria enfrentar. Um outro acerto foi a expectativa realista, né? Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo os jogos ali, o primeiro, o segundo, sei lá, até o 10º jogo, provavelmente o seu retorno financeiro não vai ser lá grandes coisas, a não ser que você dê muita sorte, seu jogo viralize e aconteça alguma coisa nesse sentido. A gente fica muito vislumbrado com as histórias de jogos feitos por uma única pessoa que se tornaram hits, mas é importante lembrar que isso é um ponto muito fora da curva. Para um jogo de uma pessoa dar certo, vários outros, sei lá, milhares de outros jogos deram errado. Aqui na parte da idealização eu acho que eu poderia ter trabalhado um pouco mais aqueles pontos importantes que o jogo deveria ter. Eu acho que ficou muito raso e superficial. Por exemplo, eu poderia ter definido o tempo de gameplay, qual estilo de arte eu gostaria ou a temática do jogo, deixado uns 3, 4 ali em mente para poder escolher depois. Eu também subestimei muito o tempo para aprender pixel art. Tem 1 ano e meio que eu trabalho com Unity e só agora que eu me sinto mais confortável para fazer alguns tipos de jogos. Então seria absurdo eu levar 1 mês para fazer um curso ali, 2, 3 cursos na Udemy, por exemplo, e já sair fazendo arte e animação para um jogo que seria comercial. E agora vamos falar sobre a pesquisa. Como no início do projeto eu ainda não sabia que tipo de jogo eu gostaria de fazer, eu comecei a jogar vários gêneros diferentes. E até que eu esbarrei nos roguelikes, né? Um jogo muito legal que eu acabei gostando muito e foi a minha base da referência foi o Brotato. Brotato é um jogo roguelike 2D ali, top-down, onde você é uma batata. Na verdade aquilo pra mim é um ovo. E eu fiquei viciadaço. As artes eram simples e super legais, o gameplay era super frenético e fácil de aprender. E ele tinha um loop ali bem curto, né? Você tem um tempo determinado, se eu não me engano é 10 minutos. E aí acaba a run, você começa de novo e fica nesse ciclo até desbloquear as coisas. Eu achei super legal esse jogo. Aí depois eu comecei a migrar um pouco a minha pesquisa só para roguelikes. Então eu joguei vários, Vampire Survival, teve vários outros que eu não lembro o nome. Então eu joguei bastante e esse ponto foi o meu principal acerto nessa fase da pesquisa. Tenham referências na hora de fazer os seus jogos. Isso é muito importante para você não desviar do seu projeto, mas também para você ter repertório, né, e misturar mecânicas. Por exemplo, eu poderia pegar uma mecânica que tem lá no Vampire Survival, misturar com uma que tem no Brotato e criar alguma coisa
parecida com os dois, mas que é um pouco diferente, que só vai ter ali no meu jogo. Então é bem legal você ter esse tipo de tempo ali para poder anotar mesmo. Eu ficava com um bloquinho de notas ali, anotando as mecânicas que eu achava legais, pontos positivos, negativos, né? Vai jogando, vai experimentando também e anotando essas ideias, porque provavelmente depois você vai conseguir misturar isso aí na sua cabeça e vai sair alguma coisa bem legal. Agora falando sobre os erros, né? Logo no início eu foquei ali nos roguelikes, eu achei que seria tranquilo de fazer. Eu não levei em consideração que esse gênero, ele leva uma variedade enorme de inimigos, itens, a própria aleatoriedade que tem dentro do jogo para ele não ficar chato e repetitivo, e isso aumenta muito a dificuldade na hora de produzir. As artes e o balanceamento, que eram os dois pontos fracos ali, né, que eu poderia dizer que eu não sabia fazer direito. Então talvez eu devesse procurar um outro gênero, porque essa variedade, né, essa quantidade de coisas que eu precisava fazer em uma área que era um ponto fraco meu, me atrapalhou bastante. E agora vamos falar sobre a prototipação. Eu fiquei mais ou menos um mês ali criando vários projetos pequenos para validar as ideias, se eu realmente conseguiria reproduzir algumas mecânicas e até para testar as artes que eu estava fazendo também. E foi bem legal, porque nesse período você não tem o compromisso de finalizar aquele projeto. Você só está experimentando e isso é bem legal, gostei muito de fazer essa parte. E um dos principais acertos, eu acredito, nessa parte da prototipação foi realmente testar, sabe? Pegar ali as mecânicas, reproduzir, tentar misturar as mecânicas que eu achava interessante. E isso foi bem legal porque logo nessa etapa eu já sabia o que eu ia conseguir fazer e o que eu não ia conseguir fazer, né? As mecânicas que ficaram ruins ali eu já sabia logo de cara que não ia rolar, e as mecânicas que eu via que tinham um certo potencial eu poderia usar ela no projeto final. Aqui na parte dos erros eu comecei a perceber que talvez as animações e a quantidade de inimigos não seria interessante, porque não tava ficando legal as minhas artes, as animações principalmente, os bonecos tava manco, não tava ficando bom, principalmente para a parte dos chefões, que eu queria fazer umas animações mais trabalhadas. Então eu deveria ter aqui parado um pouco, refletido sobre o que eu estava fazendo e se realmente valeria a pena continuar. Tinha esses alertas, né, na minha cabeça ali sobre a arte, sobre o balanceamento, que estava piscando, mas por conta da empolgação de estar fazendo um projeto novo e tal, eu acabei ignorando e seguindo para a produção final. E agora vamos falar sobre a criação do projeto final. Eu trabalhei nessa versão do jogo durante uns 4 meses e mesmo que o resultado não tenha sido legal, foi uma fase de muito aprendizado. Ali basicamente quando eu comecei a fazer os chefões, o negócio começou a dar errado e desandou de vez. Mesmo assim, tive alguns acertos bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Durante os meses de desenvolvimento eu criei alguns ciclos de teste. Por exemplo, na hora que eu terminava uma mecânica importante dentro do jogo, eu criava uma build e mostrava para algumas pessoas. Colocava no itch.io, colocava no LinkedIn ali, compartilhava o link com a galera, e isso foi bem legal porque me trouxe vários feedbacks super interessantes. Só com um pouco de medo, um pouco de receio assim de mostrar um projeto que ainda não estava finalizado, mas me ajudou, sabe? Foi bem legal porque tem várias pessoas ali dispostas a te ajudar, a jogarem, testarem e te darem feedbacks bem construtivos, porque isso vai te dar uma visão talvez de uma oportunidade que você está deixando passar ou alguma ideia que você tem que você acha que é super legal e na verdade ela é uma porcaria. Agora vamos falar sobre os erros da etapa de criação e por que deu tudo errado. Eu perdi a mão no escopo do projeto. Como eu não tinha definido isso antes, meio que ficou em aberto ali o tempo de gameplay, como que funcionaria, né, o progresso dentro do jogo. No final, que era para ser um projeto curto, acabou virando um Frankenstein. É um projeto que era para ser, sei lá, 6 meses de desenvolvimento. Provavelmente eu levaria 1 ano ou mais para fazer tudo que eu queria. Um outro erro que eu tive também foi comparação. Eu acabava me comparando ali com os devlogs que eu acabava assistindo no YouTube e ficava um pouco frustrado, porque às vezes eu via um cara que era programador e ele também conseguia fazer uma arte tão bonita, como que esse cara faz isso, sem entender o background ali, né, o que estava por trás. Mas depois de todas essas etapas e de todas essas pílulas de conhecimento, vale ainda a pena criar jogos sozinhos? Cara, com toda certeza sim. Né, desde que você tenha uma visão clara e realista sobre as suas capacidades. Sempre ter um momento ali para você refletir sobre o caminho que está tomando o projeto, sobre o que você não sabe, né, se está legal, se as decisões que você tomou, mesmo depois de ter planejado, ainda fazem sentido. Mesmo que o projeto tenha dado errado, eu acho que eu aprendi muito nesse processo e com certeza eu vou
tentar fazer outros jogos no futuro, né? Eu coloquei a minha ideia ali na gaveta, pelo menos por enquanto, para poder estudar um pouco mais, até um pouco mais sobre arte, que foi um tópico, por mais que tenha ficado ruim ali as artes, eu gostei, achei super divertido de fazer e eu acho que com o tempo eu consigo chegar num resultado interessante. E aqui um outro ponto importante que eu queria deixar é sobre quando é a hora de desistir. Eu acabei desistindo desse projeto porque mesmo já investindo muito tempo ali, muitos cursos, né, a grana para comprar esses cursos, é melhor você parar agora enquanto é tempo, onde mesmo que você tenha investido uma quantidade razoável de grana e tempo, mas você está sentindo que aquele projeto não vai dar certo, do que você seguir mesmo contra a sua intuição, gastando mais dinheiro, mais tempo que você poderia usar para outras coisas e no final o projeto dá errado do mesmo jeito como você estava prevendo lá atrás. Então não morra com as suas ideias, né? Se você está vendo que o negócio não está legal, pensa antes de continuar, porque isso vai te economizar muito tempo, muita grana e também você vai poder usar todo esse esforço para fazer alguma outra coisa que vai ser muito mais útil.